Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiver assistindo. Sou Alex, amigo de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe grandemente o seu dia. Uma ótima semana, começando hoje, dia 14. Estamos no mês de abril, 14/4, já estamos no mês 4. O ano está voando. É um prazer imenso, uma alegria imensa estar com vocês quando dá, todos os dias, todas as manhãs, compartilhando da palavra do nosso Deus e também orando por esse país, por essa nação, por todos os irmãos, pelas igrejas, pela minha igreja, por tudo o que Deus tem feito, sendo grato a Deus pelas maravilhas que Deus tem realizado em nossas vidas. Então aqui é, né, o, o programa não é inscrito no canal, se inscreva para estar sempre acompanhando acompanhando aí, né, juntamente comigo, a, a palavra de Deus, palavra viva. Então, tá aí, né? Programa Palavra Viva. É o programa que eu iniciei depois de mudar o meu YouTube e também mudar o Facebook, para ver se consigo fazer esse canal, tanto no YouTube como no Facebook, crescer e aumentar mais um pouco. Por isso é muito importante que você dê o joinha no vídeo, quem assistir pelo YouTube, e quem assistir no Facebook também dê o joinha, deixa um comentário, deixa um pedido de oração. Todo dia eu estou orando no começo e no final, antes do vídeo, antes da leitura da palavra, para que você aí, junto comigo, ore junto comigo. Então, se você quiser que eu ore por você, colocando teu nome diante de Deus, né? Não que minha oração seja melhor do que a tua, porque Deus assiste a todos, está vendo a todos. Mas se nesse momento aqui, se no programa Palavra Viva, você quer que eu esteja orando por você, aí embaixo no YouTube, no Facebook, coloque seu pedido de oração, que na próxima transmissão eu vou estar orando por você. Tá bom? Então esse é o programa Palavra Viva e vamos para nossa momento oração no programa Palavra Viva. Neste momento é um momento especial onde eu me preparo, onde eu já me preparei vindo para cá, já vim me preparando para estar orando e estar lendo a palavra junto com vocês. Então, que Deus abençoe riquamente esse momento, que Deus nos ajude nesse momento e que você se sinta confortável nesse programa. Porque esse programa Palavra Viva é feita para vocês ouvirem a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, o texto chave de todo esse programa Palavra Vida, enquanto eu estiver no livro de João, é o João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, o programa Palavra Viva é para fazer a leitura da Bíblia, orar e ler a Bíblia junto com vocês, para que vocês tenham contato direto com Jesus. Então, se você quer ter um contato direto com Jesus, sem intermediário, nem eu, mas você e Cristo, Cristo falando diretamente com você, então fica aí e depois da oração eu vou levar você até a presença de Cristo. E pode ter certeza que você vai estar diante de Jesus e Jesus vai estar falando com você pela palavra. Porque a palavra de Deus, o verbo de Deus, o logos de Deus, que é a palavra de Deus, que é essa palavra aqui, a Bíblia, ela veio da parte de Deus, da boca de Deus, e ela se tornou vida e habitou entre nós. E o apóstolo João testemunha disso no seu Evangelho de João. Então ele está falando
Ele está escrevendo o que Jesus deixou para que a gente pudesse ouvir dele, conversar com ele e falar com ele. Então Jesus está aqui. Você quer ouvir Jesus? Você quer? Então fica aí. Depois da oração, o Senhor Jesus vai falar conosco através da sua palavra que ele mesmo deixou para nós. Então vamos orar. Se puder aí, você que vai assistir depois ou você que vai acompanhar agora, abaixa suas cabeças e vamos colocar nossa vida diante do nosso Deus. Que o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Senhor Deus, tu és o Deus maravilhoso, o Deus forte, o Deus gracioso, o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Não há outro, não há outro e não há ninguém além do Senhor. Tu que és soberano, que está acima dos céus e da terra. Tu que habita em luz resplandecente, mais brilhante do que o sol do amanhecer. Ao Senhor rendemos todo louvor, toda glória, toda adoração, toda majestade, porque nós te amamos e o nosso amor, acima do amor de mulher, acima do amor da esposa, dos filhos, está primeiramente ao Senhor, porque sem o Senhor nós nem existiríamos. E o Senhor nos amou e nos fez, e nos chamou, e nos lava e nos purifica de todos os nossos pecados. E falando de pecados, Senhor, eu confesso os meus pecados. Porque sim, o Senhor diz na tua palavra que não há um justo, não há um sequer. E eu não sou justo. Eu não nasci justo. Por isso eu confesso, Senhor, que nesses dias, por essa semana, pequei com palavra, atitude, pequei em pecados que eu nem me lembro, ou que nem está na minha consciência. Mas o Senhor me conhece. Também, Senhor, essas pessoas que estão vindo, elas também são pecadoras. Elas também pecaram. Nós pecamos contra o Senhor. E essas pessoas, Senhor, que está assistindo agora, que vai assistir depois, perdoa-lhe, Senhor, os pecados. Derrama do seu perdão sobre os pecados dessas pessoas. Limpe essas pessoas, purifique elas dos seus pecados através da lavagem, da leitura da tua palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Senhor, aqueles que são teus, aqueles que são tuas ovelhas, ó Pai, derrama do teu perdão, derrama da tua graça, derrama do teu espírito e chama elas de dentro do mundo para fora, para a maravilhosa luz, para a maravilhosa salvação que há em ti, ó Senhor Jesus. Perdoa-lhe, Senhor, os pecados. Limpa, Senhor, alveja a vida delas, purifica essas pessoas, aonde elas estiver, Senhor, ouvindo depois, pelo YouTube, pelo Facebook, em qualquer lugar que ela esteja ouvindo. Dentro do hospital, um leito de morte, tribulação, problema, dificuldade, contenda, briga dentro de casa, briga com o marido, briga com o filho, marido brigando com a mulher, sogro, sogra, nora, genro, brigando, contenda, desafio, dívidas, porfias, pecado de imoralidade, sensualidade, tudo que não presta, Senhor, sendo cometido nesse povo e nessa nação. Por isso, perdoa este povo, perdoa essa nação, Senhor, purifica, Senhor, este povo. Resgate, Senhor, este povo. E para isso, ó Pai, também, ó Senhor Deus, ajude a tua igreja a ser a verdadeira luz em meio às trevas nesse mundo. Senhor, sabemos quantas dificuldades, quantas lutas a tua igreja tem, o teu corpo, que a igreja tem passado neste mundo, passando por lutas, passando por aflições, por perseguições, problemas dentro da própria igreja, irmãos que não têm interesse de te conhecer, de ter um relacionamento pessoal contigo através da leitura da tua palavra. A tua palavra, que é o Senhor mesmo sendo rejeitado nas nossas vidas, na vida da nossa igreja. Igrejas que já morreram, igrejas que já estão mortas, apenas pessoas religiosas dentro das igrejas, mas que não querem ter vida e vida em abundância, que não querem invocar o teu nome e te buscar através da leitura da tua palavra. Ajuda a tua igreja, Senhor, para que a tua igreja possa levar a tua palavra ao mundo. Perdoa a tua igreja. Derrama, Senhor,
da sua unção, da sua purificação dentro das igrejas. Todas as igrejas, Senhor, que verdadeiramente invocam o teu nome. Todas as igrejas, Senhor, que falam de Jesus. Tendo compromisso ou não, ó Pai, derrama, Senhor, da tua graça. Derrama do teu perdão. Ajude, Senhor, nossos líderes, nossos pastores, a entender, Senhor, que a tua igreja precisa da tua palavra. Precisa ir diretamente na fonte, que é a tua palavra, através da leitura da Bíblia, que é a palavra. Tira, Senhor, de dentro das igrejas todos os escândalos de fornicação, de porfia, de lascívia. Entra na vida de cada irmão dentro da igreja, limpa, purifica esses corações. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, faça isso na tua igreja. Senhor, tire toda a filosofia vã colocada dentro da igreja através das escolas teológicas, através de filosofias de Platão, Aristóteles, Cícero e tantos outros pensadores que entrou para dentro da igreja e que foi minando o poder da tua palavra, da leitura da tua palavra dentro da igreja, trocando por filosofias, trocando por Deus Hermes, da hermenêutica, onde essa estrutura de pensamento e raciocínio entrou para dentro da tua igreja, conhecimento filosófico da antiga Grécia, dos gregos, e que vai muito além, antes dos gregos conhecidos pós-dilúvio, mas que os gregos são povos. Muitos povos já existiam antes do dilúvio e passaram a ter os mesmos nomes pós-dilúvio, e assim tentando fazer através da cultura da renascença, ensinando nas escolas, ensinando nas escolas teológicas, escola secular mundana, a renascença. A renascença foi o tempo em que o mundo tenta trazer de novo as filosofias pré-diluvianas através das escavações, a arqueologia, tirando o monte de lama que cobriu todo aquele mundo antigo e assim tentando fazer renascer toda uma cultura grego, romana, egípcias, Mesopotâmia e tantas outras culturas mundo afora, que traz a idolatria, o paganismo para dentro das nossas igrejas. Na China, na Índia, no Japão, na, na América Latina, Senhor. Escavações arqueológicas, descobrindo esse mundo antigo pré-diluviano e trazendo essa renascença, tentando renascer de novo este mundo caído, a antiga Babilônia. Tira, Senhor, a Babilônia de dentro das nossas igrejas. Essa cultura babilônica, essa cultura grega, romana, de dentro das nossas igrejas e tantas outras culturas, outros costumes que são perniciosos, são maléficos para a tua igreja, ó Pai. Tira isso de dentro das nossas igrejas, Senhor. Limpa a tua igreja pela leitura da tua palavra. Faça com que pastores, líderes, anciões e todos que ensinam na igreja tenham o compromisso de ler a tua palavra, apresentar o Senhor simplesmente na leitura da tua palavra, junto com o teu povo dentro da igreja, para que eles ouçam do Senhor de Gênesis a Apocalipse. Ajude, Senhor, todas as igrejas a ter esse propósito, voltar às raízes, que é a leitura da Bíblia dentro da própria igreja, entre todos os irmãos, lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ajuda-nos, Senhor, porque estamos morrendo. A tua igreja está cada dia mais, Senhor, se definhando, porque não te conhece. Conhece a hermenêutica, a exegese, filosofias, todo tipo de interpretação. Mas a leitura simples da tua palavra, para que o Senhor mesmo se apresente ao seu povo, isso foi retirado de dentro das escolas teológicas, foi retirado da vida de cada irmão dentro da igreja. Então ajuda, Senhor, a tua igreja a retornar à tua palavra, que está disponível em nossas mãos, todos os dias, a todo momento. Aviva, Senhor, a tua igreja, aviva o teu povo. Senhor, que a tua palavra agora, Senhor, que vai ser lida aqui, que essa palavra vai na vida do órfão, da viúva,
do morador de rua, daquele que necessita, aquele que precisa do Senhor, aquele que está doente, aquele que está com problema de depressão, aquele que acha que não vale mais a pena viver neste mundo, aquele que está num hospital, num leito de morte, que os médicos já desenganaram, Senhor Deus. Vá com a tua palavra. Use, Senhor, um capelão, alguém, um pastor, um líder, alguém que faça um trabalho de ler a tua palavra junto com ele, para que ele ouça o Senhor e venha e se converta, para que as suas ovelhas ouçam a sua voz através da Bíblia e venham ao Senhor. Faça isso, Senhor. Usa a tua igreja, use os teus servos, Senhor, para levar a tua palavra nos becos, nas vielas, nos rincões desse país, nos sítios, nas fazendas, em todos os lugares no Brasil, Senhor. Que a sua palavra seja levada pela tua igreja. Use a tua igreja para levar a tua palavra nas ruas, pessoas andando, as pessoas indo, vindo, pessoas vendendo, comprando, trabalhando, esperando no ponto de ônibus, dentro do ônibus, no hospital, aguardando. Pessoas, Senhor, que precisam da tua palavra. Pessoas que moram longe, pessoas que moram perto. Abençoe a tua igreja, usa a tua igreja nesse propósito de levar a tua palavra, para que todo aquele que ouvir a tua palavra, Senhor, ouça e corra para ti, para que receba a salvação, para que receba a libertação deste mundo, de si mesmo, da sua condição de miserável, caído. Faça isso através da tua palavra, Senhor, que será lida aqui. Que essa palavra seja viva, ela já é viva e ela é eficaz, ela transforma. Então, que as pessoas possam ouvir. Pessoas passando por muitas dificuldades, Senhor, por muitas lutas. Mulheres que estão morrendo na mão de pessoas que... Homens que dizem amar, homens que dizem querer viver junto com essas mulheres, mas que por motivo deles viverem num mundo caído, caótico, sem o entendimento e a sabedoria da tua palavra, entram em contenda, conflito, e um acaba tirando a vida do outro, Senhor, nesse país. Quantos e quantas mulheres morrendo na mão de homens cruéis e maus e perversos. Pai matando filho, filho matando pai, mãe matando seus próprios filhos. O mal, Senhor, cada vez mais sendo adorado, seguido, colocado nas paredes das igrejas, Senhor. As trevas entrando para dentro da tua igreja. Não permita, Senhor, que a tua igreja, começando por Calombi, não permita que as trevas passem para dentro da tua igreja, com falsos ensinamentos, com falsos ensinos em todas as igrejas, pintando as nossas igrejas de preto, onde a imagem do preto, a figura do preto, da escuridão, está lá em Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, que é as profundezas das águas, as trevas estavam ali cobrindo. Já desde o início, o Senhor revela que as trevas é que cobre e tampa tudo o que não presta, toda a maldade, tudo aquilo que é de ruim, tudo aquilo que é contrário à existência de vida e vida em abundância, é coberto pelas trevas, onde não há existência de vida nenhuma. Mas o Senhor disse: haja luz e houve luz. Aquela luz representava a figura de Cristo, a luz que trouxe o terceiro elemento para existir vida, vida especial na terra, e tudo passou a existir depois da luz, e o Senhor fez a criação especial e fez o homem a partir do ponto em que houve luz. E assim Jesus é a luz, veio como luz ao mundo, de novo, e agora aquele que é a verdadeira luz veio ao mundo para dissipar todas as trevas. Então, Senhor, dissipa todas as trevas dentro das igrejas que acham, pintando as suas igrejas de preto, colocando essa cultura do dark, da escuridão e das trevas. Vai atrair pessoas, vai melhorar a pregação, vai melhorar a aceitação, não vai melhorar nada, porque simplesmente isso é uma tentativa de cobrir a falta de luz que já existe dentro dessas igrejas.
a falta de comunhão, a falta da leitura da tua palavra, a falta da leitura, da convivência, do relacionamento pessoal entre Cristo através da palavra e os irmãos. É isso que essa escuridão está escondendo. Porque somente vem pregações temáticas que busca apenas colocar temas e buscar texto dentro da Bíblia que apoia esse tema. Mas a tua palavra não é lida e explicada de uma forma dinâmica de Gênesis a Apocalipse, para que os irmãos tenham o seu próprio entendimento a respeito da palavra de Deus, através de uma leitura. As escolas teológicas colocou na cabeça de nossos líderes que se não passar 4, 5 anos dentro de uma escola teológica, aprendendo todo tipo de retórica, todo tipo de hermenêutica do Deus Herme e exegese, a igreja não vai entender a palavra de Deus. Isso é mentira, isso é falso. Porque o Espírito Santo de Deus é que nos convence do nosso erro, do nosso pecado, e abre o entendimento da palavra de Deus. Mas esse entendimento só vem da comunhão íntima com a tua palavra, lendo de Gênesis Apocalipse. Faça isso dentro das tuas igrejas, Senhor, hoje, para que os irmãos tenham comunhão pessoal contigo pela leitura da palavra. Porque a palavra é viva, ela se move na mente e desce para o coração através do Espírito Santo. Mas ela tem que ser lida de Gênesis e Apocalipse. Isso foi retirado da tua igreja e do teu povo depois, pós-reforma. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, a tua igreja a acordar desse sono. Em nome de Jesus, ó Pai. Ajuda a tua igreja. Abençoe a vida de cada um. Abençoe a vida de cada irmão. Cada um que está assistindo aqui. Que o Senhor entre com providência, Senhor. Ajude eles, ó Pai. Através da leitura da tua palavra, teu entendimento verdadeiro. Que a tua palavra entre nessas mentes e nesses corações. Para haver remissão, transformação e mudança de vida. Porque não há outro Deus além do Senhor. Não há ninguém semelhante ao Senhor nos céus e na terra. A quem buscarei, a quem invocarei, a quem clamarei? Se todos têm a palavra da vida eterna. O Senhor é a palavra da vida eterna. Então buscarei na tua palavra o entendimento e a sabedoria para viver neste mundo. Não com filosofias vãs, não com entendimento do mundo e suas ramificações, nem através dos falsos deuses, dos falsos ensinamentos, suas falsas interpretações hermenêuticas que vêm do Deus Hermes. Ajuda-me, Senhor, a crescer, porque eu sou um pobre miserável. Eu sou um verme, eu sou uma bactéria, eu sou nada, Senhor, diante do Senhor. Nada tenho, nada possuo, a não ser a sua graça derramada naquela cruz por mim, me perdoando e perdoando a vida de cada um que crê. Então me ajude e ajude essas pessoas. Ajude esses pobres miseráveis, Senhor. Ajude essas pessoas que estão vivendo uma vida caída, uma vida de derrota, uma vida de sofrimento. Que a sua palavra entre nesses corações e produza vida. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva e transforma as vidas. Por isso, ó Pai, eu peço que abençoe a vida de cada um que vai assistir depois. Que a palavra transforme a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deixa aí embaixo o seu pedido de oração. Próxima vez, posso estar colocando o seu nome junto. E nós vamos ler o capítulo 11 do Evangelho de João, onde Deus, por meio de Cristo, vai operar de novo, nem na dinâmica que eu já tenho falado para vocês, que Jesus, que veio da parte de Deus e faz as obras de Deus e realiza as obras de Deus, está fazendo as obras de Deus para que eles identifiquem Deus em Cristo Jesus. E há uma recorrência da rejeição por parte das autoridades de Israel e uma aceitação da parte daqueles que são pessoas simples, iletradas, que não sabe ler, não sabe escrever, nunca leu a Torá, nunca leu o Velho Testamento,
dos judeus, mas esses creem quando Jesus fala, no capítulo que a gente leu a respeito de quando Jesus curou o cego de nascença. Jesus diz que veio ao mundo para juízo, para para dar vistas aos cegos e cegar aqueles que têm vistas, aqueles que enxergam. Fechar os olhos dos que enxergam e abrir os olhos daqueles que estão cegos. Que eram os judeus, os mestres da lei, os fariseus, que diziam enxergar a verdade, porque eles diziam que eles eram discípulos de Moisés, servos de Moisés, mas que estavam rejeitando a pessoa do qual Moisés disse que viria no futuro, depois, quando ele passasse. Na frente dele viria o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, que é Jesus Cristo. Quem não ouvisse esse anjo deveria morrer. Então Jesus vem na pessoa desse anjo, do Machia, do profeta, do descendente de Davi, para anunciar o ano da aceitação de Deus, o ano do perdão. Mas as autoridades rejeitaram Cristo. Então Cristo faz os milagres, as obras de Deus como testemunho. E aí o coração deles é provocado, porque Jesus faz os milagres diante das multidões, diante de todos. E cada um recebe a semente da palavra, a semente do Evangelho de Cristo no coração, conforme o seu coração está, sua mente, seu intelecto está preparado para receber. Aqueles que são ovelha de Cristo, elas veem o milagre e ouvem a voz do pastor que é Jesus e vêm. Aqueles que não são, se rebela contra Cristo, se rebela contra o Senhor e tenta atacá-lo e tenta matá-lo, porque não são ovelhas do Senhor. Então, por isso, João escreveu mais um milagre que Jesus fez. E vamos ver esse milagre. Acompanha comigo aqui do lado. Agora, né? Programa Palavra Viva, palavra que transforma. Palavra de Jesus, escrita pelo seu apóstolo e discípulo João. Vamos ler a palavra viva. Jesus agora vai falar contigo. É ele falando com você. Não sou eu, mas é ele mesmo, Jesus, Yahushua HaMashiach, falando com você através da sua palavra. Escute a palavra de Deus. Um homem chamado Lázaro estava doente. Lembrando que estamos fazendo a leitura, nova versão transformadora, a Bíblia, NVT. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com seus cabelos. Então aqui, João adianta uma próxima história, um próximo acontecimento, né, para poder identificar que Maria era essa irmã desse morto. Que a gente vai ler mais para frente essa história de Maria. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Tá vendo? Para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória
por meio dela. Então Jesus está dizendo que o Pai está glorificando o Filho, porque o Filho não busca glória para si mesmo, porque se ele buscasse não seria verdadeira, o Filho do homem. Mas é Deus quem busca a glória para o Filho, dando a ele poder para realizar milagres. Então você, quando creu, quando se converteu, ou você que está ouvindo essa palavra, Deus pode fazer um milagre na sua vida para que Cristo seja glorificado através de um novo nascimento em você. Porque você está morto e caído em seus pecados e delitos. Mas Deus hoje está aqui, revelando a sua palavra, revelando Jesus Cristo para que você creia, para que você seja um instrumento da glória de Deus derramado em Cristo Jesus. Porque Deus ama o Filho e tudo entregou nas mãos do Filho. E por isso o Pai vai sempre glorificar o Filho. E Deus quer fazer o milagre na sua vida para que o Filho dele seja glorificado. Por isso está disponível a vontade de Deus de te libertar. Creia. Creia em Jesus Cristo. Creia na palavra de Deus. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus tinha um relacionamento de amizade pessoal com Marta e Maria e Lázaro. E Lázaro tinha um relacionamento de fé, de crer que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus, o Machia, o descendente de Davi. E eles o amavam profundamente. Tinha um relacionamento pessoal com Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então, ao ouvir que que Lázaro estava morto, ficou mais 2 dias onde estava. Com isso, se completou 4 dias. Então, Lázaro já tinha morrido. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Ele tinha saído da Judéia porque os principais dos sacerdotes e uma boa parte do povo queriam matar Jesus. Os discípulos se opuseram. Os discípulos disseram: não, Senhor. Rabi, apenas alguns dias atrás, o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim, o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade, todos os dias, não é? Há 12 horas. Aqui Jesus está fazendo uma alusão à menção ao dia, que o dia foi criado no livro de Gênesis. Disse Deus: haja luz, e houve uma claridade na onde havia as trevas, onde havia escuridão, houve luz. E daí começou-se a criação especial de Deus, no reino de Deus aqui na terra, através da luz. Então Jesus está fazendo alusão a isso, que são judeu e tem na mente a Torá. Há 12 horas de claridade, todos os dias. Durante o dia, o momento em que há dia, está de dia, a gente vê claridade, você me vê, as pessoas podem andar com segurança. Então, enquanto há dia, há segurança. Conseguem enxergar, pois tem a luz deste mundo, pois as pessoas conseguem andar, conseguem enxergar, conseguem ver tudo, né? Tudo está patente, todas as coisas, até aquilo que estava nas trevas, agora fica patente à luz do dia. A noite vem, à noite, porém, corre um risco de tropeçar, pois não há luz. Então Jesus está dizendo, ó, a noite vem, aonde não há luz, onde as pessoas podem tropeçar, que é no mesmo sentido lá do livro de Gênesis, não há claridade,
não tem como você ver o perigo eminente que está na sua frente. Por quê? Porque as trevas encobrem. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Eles pensou que Lázaro estava doente, né? Pensavam que Jesus falava apenas de repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Lázaro morreu mesmo de verdade. Então ele disse claramente, então agora, né? Claramente, né? Que é um adjetivo aí de claridade, né? É, claramente, então ele viu, então agora ele vai escancarar, ele vai dizer, né? Ele está falando por parábola, né? Sobre dia e luz, sobre luz, dia e escuridão. Lázaro está morto. Agora Jesus comendo, Lázaro está morto. E por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Né? Então Jesus está falando. E me alegro por não estar lá, porque se Jesus estivesse lá, provavelmente ele tinha curado Lázaro ainda no estado de enfermidade. E ele não estando lá, Lázaro de fato morre. E agora é a oportunidade que Jesus tem, pela obra de Deus, fazer um grande milagre para que muitos agora de fato possam crer de fato e ter a certeza de quem é Jesus. Porque agora ele vai ressuscitar um morto de 4 dias. Então, quer dizer, não é só fazer a bilota de um olho de um cego. Não é só um cego de nascença enxergar. Não é trazer vida em um olho. Agora ele vai trazer vida num corpo todo que está morto. É pior do que o cego. Então, quer dizer, a revelação da glória de Deus para que os homens creiam, ela começa transformando água em vinho, curando coxos e aleijado e cego de nascença. E agora o ápice é ressuscitar um cara, um amigo dele, alguém que está 4 dias, e 4 dias já fede, porque o corpo já entrou em estado de putrefação, está se derretendo. Né? A água, as células já morreu, os órgãos já morreu, toda a célula do corpo morreu e está em decomposição. E isso começa o quê? Gerar mau odor, porque os gases começam a sair, os gases que estavam presos, a, a água e a matéria, né, ali começa a se misturar e formar gases, né? E aí também tem as bactérias, os vermes, já começa a corroer tudo. Então, de fato, é um grande milagre. Por quê? Porque ele vai fazer com que essa pessoa que já está podre, fedorento, bicho já comendo, cheio de bicho, aquela coisa podre, nojenta, que se você olhar, você vomita. E ele vai trazer a vida. Aonde há trevas, porque a morte, a morte entrou no mundo por causa das trevas que entrou no mundo através de Adão e Eva. Por causa do pecado de Adão e Eva, a morte passou a fazer parte da vida física do homem. E isso é trevas, isso é escuridão. E Lázaro está envolto na escuridão e nas trevas. E Jesus está dizendo que enquanto é dia, tem que se trabalhar e tem que fazer as obras. Vamos continuar lendo. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. A falta de fé do camarada, né? Por isso que Jesus tem que ressuscitar Lázaro, né? Porque nem os seus discípulos estão crendo nele. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias.
Então, há 4 dias, se confirma, 4 dias, ele está no túmulo, fedendo. Está na escuridão, está numa caverna, está na escuridão. E Jesus está ali como luz. Ele falou da luz porque ele está ali como luz. Enquanto é dia, tem que fazer as obras de Deus. Tem que se trabalhar. Tem que fazer o trabalho de Deus durante o dia. E Jesus está ali como dia. Ele é a luz daquela escuridão da vida de Lázaro e da escuridão da vida dele. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Então ela está crendo até aqui nesse momento, né? Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então ela acredita na ressurreição e ela crê que Deus vai ressuscitar todos os seus filhos no último dia. E isso era uma fé e uma crença particular que Maria e Lázaro e Marta acreditavam, porque os saduceus não acreditavam em ressurreição. Então isso identifica Marta e Maria sendo aqueles que escutam os fariseus, os mestres da lei dos fariseus, que acreditavam também em ressurreição. Então eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Não. Então Jesus, eu sou aqui. Ele está colocando como grande eu sou. Moisés falou com o Senhor na sarça ardente: Senhor, qual o teu nome para que eu diga a Israel no Egito? Qual é o teu nome? Quando eles perguntarem, qual é o nome do Deus que mandou você aqui? Aí Moisés perguntou ao Senhor, qual é o nome do Senhor? Aí o Senhor disse que eu sou o que sou. Eu sou. Jesus disse, eu sou a ressurreição. Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. E quem está vivo e quem é vivo e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Tá vendo? Então, esse é o âmago desse capítulo. De novo. Por quê? Porque os mestres e fariseus e uma turba de gente, um monte de pessoas estão ali acompanhando o que está acontecendo. E ele está nesse diálogo com. Ele está com esse diálogo. Ele está com essa conversa com Marta. E ele está proclamando a Marta que Marta está sem esperança. Muitas vezes as pessoas estão no mundo, você que está no hospital, você que está no leito de morte, você por esse Brasil, você que está passando problema, dificuldade, sofrimento, que não vê uma saída, que não vê uma solução, que está em trevas, que não consegue ver, não consegue enxergar, não consegue sair do problema, dos dilemas, da dificuldade, da sua depressão, de tudo que você está passando na sua vida. Então Jesus te diz, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Se há morte, Jesus é a ressurreição. Se você não tem vida e vida em abundância na sua vida, se você não consegue ter sabedoria e entendimento, se você não consegue sair dessa situação, Jesus é a vida. Jesus é a vida. E essa vida é passada a você pela leitura da palavra. Creia na palavra. Creia que aqui que eu estou lendo para você, eu estou lendo a palavra. Creia que aqui é Jesus falando para você.
Jesus tem vida para você nessa situação onde você não vê esperança nenhuma de vida. E se você tem um parente que morreu, se você tem um marido que morreu, se você tem um filho que morreu, se você tem uma mãe que morreu, se você tem um pai que morreu, ou se você não tem ninguém que morreu, creia que haverá uma ressurreição. As pessoas não morrem para sempre. Elas serão ressuscitadas, porque Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Então, se você quer vida, e se você quer ter tranquilidade com relação àqueles que já morreram, ou aqueles que você sabe que um dia morrerão, se você não quer viver sofrendo pelos cantos por causa daqueles que já morreram, ou com medo da morte, você tem que crer que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, que você não vai morrer para sempre. A morte é apenas um lapso de um pequeno momento em que o seu corpo vai deixar de ter vida física, mas a sua alma e seu espírito vai continuar vivo, e que num dia, que nem a Marta disse, num dia, de fato, haverá uma ressurreição, porque Lázaro tornou a morrer. Lázaro não viveu, não está aí até hoje vivo em Jerusalém. Ele tornou a morrer. Mas Jesus o curou, trouxe ele da morte para a vida, para comprovação e deixar muito bem claro que nele está a luz da vida verdadeira, está a ressurreição de todos os que morrem. Então, para que você confie, homem, mulher, você que tem medo da morte, eu sei que você tem medo da morte. Você tem medo da morte porque você não tem Jesus, você não crê em Jesus para ter e já tomou posse dessa vida eterna, porque aqueles que creem em Jesus já automaticamente em vida aqui e agora, o Espírito Santo vem sobre a sua vida e derrama o poder da ressurreição. Você será ressurreto para morar com o Pai em vida eterna, em glória eterna. Mesmo que você morra ou mesmo que você esteja vivo, quando Jesus voltar em nuvens e arrebatar e levar a tua igreja para bodas do Cordeiro, durante 7 anos, onde a terra vai passar por um momento de tribulação e julgamento terrível da parte de Deus, que vai permitir que o mal, pela última vez, seja o grande governante dessa terra. Só que agora ele vai governar todas, povos, línguas, tribos e nações, ele vai ter o poder na sua mão. E Deus vai, nesse tempo, trazer julgamento sobre ele, sobre o seu governo. Então, antes que esses acontecimentos venham, creia em Cristo Jesus, que ele é a ressurreição e a vida. Porque quem crê nele viverá. E mesmo depois de morrer, vai tornar a ter vida de novo. Então, a morte é o pequeno lapso de momento onde a tua carne não tem mais condições de sustentar a tua vida e você morre corporalmente. Se você crê nisso e você tiver a certeza que Jesus é a ressurreição e a vida, todo medo da morte, todo esse medo que você tem será tirado da sua mente e do seu coração. E você terá vida e vida em abundância. E terá paz nesse mundo. O Espírito de Deus te encherá de vida, de alegria, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a perseguições, contendas deste mundo. Basta apenas você crer que Jesus é a ressurreição e a vida. Creia nisso. Você que está no leito de morte, não tenha medo de morrer. Não tenha medo da doença. Não tenha medo da sua condição de pobreza ou de riqueza. Não tenha medo da vida. Não tenha medo de viver. Creia em Cristo Jesus, mesmo sem entender.
Confesse Ele como seu único e suficiente Salvador, e Ele te ressuscitará. E também pela leitura da palavra, você que está vivo, pela leitura da palavra, você terá vida verdadeira. Porque Jesus disse em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras, a leitura da Bíblia, as palavras que eu vos tenho dito, elas são Espírito e são vida. Então Jesus tem a vida para dar para você. Ele é a luz do dia. Quem anda em Jesus tem a luz da vida e não anda tropeçando no mundo, não anda em confusão, contenda, desavença, discórdia. A igreja que tem o compromisso da leitura da palavra, a igreja, o povo de Deus dentro da igreja que tem o compromisso de ler, entender a palavra, de Gênesis a Apocalipse no final da Bíblia, essa igreja, ela tem vida, ela tem espírito e vida verdadeiro, porque ela tem a palavra de Deus guardada em seu coração. O pastor pegou no domingo passado, não nesse domingo, mas no outro atrasado, no Salmo 119, 9. Como guardará o jovem o seu coração, o seu caminho, observando segundo a palavra do Senhor, segundo os seus mandamentos? Então você pode ter vida. Porque muitas vezes dentro das igrejas, e hoje é tempo que eu vejo, igrejas cheias de trevas, cheias de escuridão, cheias de morte. Irmãos vivendo vidas erradas, comportamento refletido segundo o mundo, e não segundo a palavra de Deus, e não segundo o cristianismo, pequeno Cristo, ser comparado igual a Cristo. Igrejas, pastores e liderança vivendo na noite, na escuridão, e não no dia e na luz, através da leitura da palavra de Deus, o contato pessoal com Cristo através da leitura da tua palavra. Jesus está dizendo para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá, mesmo depois de morrer, mesmo depois de morto. Quem crê em Cristo Jesus, entregar sua vida, confessar Ele como seu único e suficiente Salvador, viverá mesmo depois de morrer. Então, por isso eu não preciso ter medo da morte. Quem vive, quem está vivo e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Você crê nisso, homem de Deus? Você mesmo que vive morto em seus pecados e delitos. Você mesmo que carrega pingente, que carrega coisinhas pendurada, cordinhas pendurada com coisinhas transparente aí no seu pescoço, dizendo que isso está abençoado, que isso fulano ciclano fez qualquer tipo de coisa, abençoou, e você carrega isso no seu pescoço, mas você ainda continua vivendo uma vida de tribulação, contenda, desavença no seio da sua família, na sua casa, na sua família, não tem luz da vida, não tem paz, não tem tranquilidade nessa vida. Isso significa que você está morto. E Jesus está aqui para te libertar. A palavra de Jesus está aqui para te libertar. Basta você crer. Se você crê nisso, você mesmo, que vai assistir depois, você que está assistindo da sua casa, da sala, do quarto, no estado de depressão, você que quer dar fim à sua vida, você que não quer viver, você que está sem esperança no leito do hospital, em qualquer lugar desse Brasil onde você está passando perseguição, contenda, confusão, briga, desavença, você mesmo, você crê nisso? Se você crê nisso, Jesus tem vida e vida em abundância para você. Confesse Ele como seu único Salvador. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Agora ela confessa com veemência, né? Em seguida voltou para casa, chamou Marta, Maria, à parte e disse, o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele.
Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram, né, que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, ela caiu aos seus pés e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Então, vendo tudo aquilo, o que é essa Jesus sentiu? Ó, Jesus sentiu profunda indignação. Por quê? Pela falta de fé de Maria e de toda aquela multidão. Porque Jesus era a luz da vida. Jesus estava ali e ele já tinha dito que ele é a ressurreição. Mesmo para aquele que morreu, vai ressuscitar, como Lázaro foi ressuscitado. Todos serão ressuscitados um dia. Só que depois da morte de Cristo será muito maior do que a ressurreição de Lázaro. Porque todo aquele que estiver morto vai ser ressuscitado com um corpo transformado, abençoado, para nunca mais morrer. Cristo ressuscitou a carne de Lázaro e o manteve numa condição de carne ainda sujeita ao pecado, sujeita à corrupção. Não num corpo transformado, que é o corpo verdadeiro que nós deveríamos ter, se nossos pais Adão e Eva não tivessem pecado. Mas por causa do pecado temos que passar pelo processo da morte. Então essa ressurreição de Lázaro é uma ressurreição apenas do corpo. Não de corpo, alma e espírito numa transformação aonde o corpo é totalmente santificado e ele nunca mais entrará num estado de morte e nem o pecado mais pode ter influência nesse corpo. Então Jesus viu todo aquele chororô e ele estando ali, tanto milagre que ele já fez até no capítulo 10, tanta coisa que ele já mostrou, e as pessoas ainda estão chorando como se não existisse vida ali, como que somente trevas existissem. Por isso que Jesus diz que enquanto é dia, temos que trabalhar e fazer as obras de Deus. Então por isso que Jesus, ele fica indignado, porque ninguém crê e ninguém acredita nele. Por isso que você ainda continua chorando. Por isso que você continua nessa vida de morte. Por isso que você ainda continua com medo da morte. Por isso que você ainda continua sofrendo na sua casa, sofrendo com seus filhos. Por isso que você vive angustiado, tem que tomar medicamento. Vive na farmácia. Porque esse mundo, com o pecado que adoeceu, com toda essa cultura, você tem sido adoecido. Você está doente, enfermo e anda em trevas. Chorando, lamentando pela doença que vai talvez te levar à morte. Por quê? Porque você não crê. Porque você não tem acreditado em Jesus. E Jesus fica indignado porque ele manda os seus profetas, ele manda os seus pastores, anciões e líderes todos para te falar, para ler a palavra de Deus para você. E Jesus estando presente com a palavra, porque quando a palavra é lida, Jesus está presente quando a palavra é lida, é Ele está aqui pela palavra sendo lido. Creia nisso e pare de chorar, pare de sofrer, pare de viver em trevas. Mesmo estando dentro da igreja, vivendo uma mera religião, você continua sofrendo, angustiado, não tem paz. Porque mesmo vendo Jesus sendo pregado e lido, você ainda continua sofrendo angústias e dores na sua alma. Que nem esse povo. Jesus ali presente e ele chorando o morto, sendo que Jesus já disse que ele é a ressurreição e a vida.
mesmo quem morra, ressuscitará novamente. E quem estiver vivo terá vida eterna, viverá eternamente. Jesus está disponível para você. É você mesmo aí do outro lado que ficou aí até agora. Não adianta querer correr, não adianta querer se esconder, não adianta sair do vídeo e fechar e cair fora. Ou você é a ovelha de Jesus e venha para Jesus e ele tem vida eterna para você, ou você é um rebelde. Só que saiba que todos os rebeldes também serão ressuscitados no último dia, só que esses rebeldes serão mandados para o lago de fogo, que é o sofrimento eterno. Porque todos serão ressuscitados. Jesus deixou claro na sua pregação, na sua palavra. Uns serão ressuscitados para gozo eterno, namorada com o Pai. E outros serão ressuscitados para a vergonha eterna e a condenação eterna. No lago de fogo, onde o fogo nunca acaba, o bicho nunca morre e as trevas são densas. Jesus está disponível. E nesse momento aqui, ó, ele sentiu profunda indignação e grande angústia, porque ele está ali como aquele que é a luz do mundo, ele é o dia aonde as trevas, morte, Lázaro está em trevas. E ele está ali como a luz do dia que clareia e traz vida a todas as coisas. Então pare de chorar, pare de lamentar, creia em Cristo Jesus. Verso 34. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam, Senhor, venha e veja. Lembra que João sempre usa, né? Venha e veja. E Jesus chorou. O menor dos versículos da Bíblia é esse. E Jesus chorou. As pessoas que estavam ali por perto disseram, veja como ele o amava. Veja como ele o amava. Porque Jesus chorou, eles concluíram na cabeça dele que o choro de Jesus era porque Jesus amava muito a Lázaro. Nós não temos a certeza. Podemos apenas conjecturar o choro de Jesus. Para mim, o choro de Jesus não é por causa da morte de Lázaro. Porque Jesus é a ressurreição. Ele sabe o que ele vai fazer, que Lázaro vai ressuscitar. Para mim, o choro de Jesus é por causa do povo. É por causa da angústia. Quando você passa por muita angústia, né? Que nem Jesus aqui, né? Sentiu profunda angústia, profunda indignação e angústia. A carne chora. Então Jesus chorou por ver aquele povo incrédulo. Por ver você incrédulo. As pessoas que estavam perto disseram, veja como ele o amava. Outros, porém, diziam, este homem curou um cego. Agora vai começar as afrontas. Outros, porém, disseram, este homem curou um cego. Era o cego de nascença. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Agora eles vão começar a recorrência de todo o milagre de Jesus, de tudo que Jesus faz, que a gente já viu até no capítulo 10, a recorrência. Ele faz o milagre diante das multidões, que é o quê? As ovelhas. O mundo é o aprisco de Deus. Aquele mundo, aquele momento ali, Jesus estava diante das ovelhas no aprisco de Deus, que é o mundo. Então ele, como pastor, vem chamando as suas ovelhas através dos milagres e através das coisas que ele fala. E aquelas que são ovelhas de Jesus entendem isso, que é de Deus, e creem no coração e seguem a Jesus. E ele vai dar vida eterna a essas ovelhas. Aqueles que não são as ovelhas de Cristo começam a murmurar e começam a atacá-lo. Porque não aceita ele ser o pastor delas. Porque elas não têm Cristo como seu pastor.
elas têm Satanás como seu pastor e não querem ouvir a voz de Jesus como seu pastor. Antes elas seguirão o estranho, elas seguirão Satanás, que é o estranho, que é o ladrão, que é o salteador. Mas as ovelhas de Jesus não escutam a voz desse pastor Satanás. Elas escutam a voz de Jesus. Então, por isso que Jesus chama as suas ovelhas através desses milagres, essas obras que Deus deu para ele realizar. Muitos creem e seguirão o verdadeiro pastor. E muitos não crerão e, como lobos, tentarão atacar o pastor para dispersar as ovelhas. Jesus, sentindo-se novamente indignado, Jesus se indigna de novo por causa desses que estão duvidando dele. Chegou ao túmulo, sentindo-se novamente indignado. Chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechada, a entrada. Uma pedra fechando a entrada. Então chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Uma gruta ali que os judeus enterravam dessa forma, né? Uma caverna, assim, alguma coisa. E ali eles colocavam a pessoa ali. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Então Jesus pediu, rolem a pedra. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. A falta de fé, a falta de crer em Jesus. Apesar de tê-lo ali, apesar de estar com ele, eles não criam que Jesus, homem, ali pessoalmente, era o Cristo, era o Messias, era a vida e a ressurreição. Apesar dele dizer, apesar dele comunicar, eles ainda não estavam crendo. Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Jesus indignado. E você acha que Jesus, quando ele estava falando, quando ele estava enfrentando esse tipo de falta de fé, você acha que Jesus falava isso assim, né? Porque muitos irmãos, muitos acham que esses discursos de Jesus, Jesus estava como um monge tibetando numa meditação, que Jesus falava assim, com o povo, com a ignorância. Falava como um monge tibetano, fazendo a sua meditação. Eu não lhe disse, se você crê, veria a glória de Deus. Não! Jesus tinha um diálogo como um homem qualquer. Dialogava para que eles entendessem que ele, de fato, era um homem verdadeiro. E que se indignava com a forma que eles estavam tratando a sua divindade ali, sendo apresentada para que eles crescem. Jesus falava indignado mesmo, Jesus falava alto, Jesus falava pesado. Chega dessa história de que na igreja de Deus, com o povo de Deus, que o pastor, que o missionário, ou o diácono, a diaconisa, o presbítero, o ancião, que ele não pode falar áspero, que ele não pode mostrar dureza nas suas palavras, que ele tem que saber falar com o povo de Deus. Isso é conversa. Jesus está aqui, está sendo duro. A expressão aqui colocada de João, a forma que João coloca, no original, era dureza, era fala dura mesmo. Jesus estava indignado. Quem está indignado fala com indignação diante de uma plateia que rejeita crer e acreditar. Então você fala com indignação. Então Jesus falou, eu não disse a você que se você cresce veria a glória de Deus? É assim mesmo que Jesus falou. Jesus ficou tratando ninguém como monge tibetano, não. Aí que eu tenho que falar de uma forma que o outro sabe que ele não vai se sentir agredido.
que hoje está acontecendo dentro das igrejas é que a maioria dos cristãos hoje não pode ouvir o pastor dar um berro, um grito lá de cima, o microfone ficar mais alto, o tom do pastor ficar mais alto, ou que o pastor ele tem que ser um monge tibetano em toda a sua pregação, todo o seu confronto, toda a sua liturgia, ou em todo o seu ensinamento, diante, lógico, diante de um fato, né, diante de pecadores, diante de uma situação dessa, onde o pregador vê que as pessoas não creem, não querem acreditar e não querem ter mudança de vida. Uma igreja rebelde, morta, caída, que não quer acordar, apesar de estar todo domingo na igreja, se recusa a crer. Aí o pastor não pode falar com voz de autoridade, muitas vezes falar com aspereza mesmo. Porque, porque não pode, porque isso magoa, vai trazer trauma, a pessoa vai ficar traumatizada, ela não vai mais querer vir na igreja, ela não vai querer mais estar aqui na igreja. Esquece essa ladainha. Jesus não foi assim e não viveu desse jeito. Quando ele tinha que falar duro, ele falava duro. Dependendo da plateia, ele falava conforme a plateia merecia. E aqui Jesus está deixando claro que ele está indignado, profundamente indignado. E por que a igreja não pode, muitas vezes, aceitar a indignação do pastor, dele falar duro, pregar áspero, falar a verdade na cara dos pecadores? Se não se arrependerem, o fim de vocês é o inferno. Hã? Se Jesus indignou, se ele pegou o chicote e meteu o porrete todo mundo no templo por 2 vezes e limpou. Por 2 vezes? Acho que uma vez, né? É que são... em 2 evangelhos mostra isso. Jesus foi lá e limpou a casa do Senhor, jogou as moedas pro chão, bateu o chicote, tocou os animais, soltou os pombos, as rolinhas. A casa do meu pai, a casa de oração, estão fazendo a casa do meu pai uma casa de covil de ladrões e salteadores. Saiam daqui! E porque hoje a igreja não pode. A igreja não pode, os irmãos não podem. Eu não disse que se você cresce veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixa, e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Tá vendo? Então, depois de todo esse reboliço, depois de toda essa luta, de todo o trabalho de Jesus, agora Lázaro é ressuscitado. E assim Jesus confirma a sua autoridade e o seu poder. É o quê? Palavra viva. Jesus falou e disse: Lázaro, saia para fora. Palavra viva. A palavra de Jesus, ela é vida. Ela é espírito e vida. O espírito é o que dá vida, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Lázaro, saia para fora. A palavra de Jesus saiu da boca dele, foi no ouvido de Lázaro morto, foi na carne de Lázaro, naqueles bichos, naquelas bactérias, em tudo que estava fedendo, sendo passado por um estado de depurfutação, estava apodrecendo, foi na célula, foi em tudo aquilo que Lázaro era, como parte física, e expulsou a morte da vida de Lázaro. E Lázaro ressuscitou. E Jesus disse que se você crer, você também será ressuscitado. E ele tem vida para você. Você está morto e caído
e sem vida diante de Deus, diante de Jesus. Você está como Lázaro, é você mesmo, não adianta correr, não adianta querer sair do vídeo, não adianta. Você está morto. Em Isaías diz que as nossas obras de pecadores diante de Deus cheira para Deus como o trapo da imundícia. É aquele absorvente que a mulher tira do sangue, né? Que ela passa por um período, né? Que ela tem as suas regras. Aquele absorvente fedorento, podre, nojento, todos que são pecadores, cheira como morte, cheira como Lázaro. Mas Jesus ressuscitou a Lázaro. E Jesus pode te ressuscitar e te dar vida eterna pela palavra viva. Palavra viva. Se você crê na palavra de Deus, se você acreditar com fé que Jesus morreu e ressuscitou por você, pagando o seu preço do seu pecado ao Pai, a Deus, para que você fosse perdoado dos seus pecados e delitos e ressuscitado para Deus. Que você vai ressuscitar para Deus no dia que Jesus vier levar a sua igreja. Os que tiverem vivo serão transladados. Seu corpo será transformado num corpo eterno. E os que tiverem morto, e se você morrer antes de Jesus vir, você ressuscitará como Lázaro, só que melhor do que Lázaro, e será levado ao céu. Você crê nisso? Se você crê, então ore no seu quarto, ore no banheiro, no trabalho, aonde você estiver. Vai lá, corra e confesse Jesus. Dobre o seu joelho onde você está, né? Nessa cama, nesse leito de morte. Basta apenas você fechar o olho, fechar os olhos, na condição que você tiver. Feche os seus olhos e ore. Fale, Senhor Jesus, eu creio nessa palavra que está sendo falada aqui e eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Somente a Ti, nenhum outro Deus, nenhum outro santo, nenhuma outra divindade, ninguém. Somente a Ti eu confesso como meu único e suficiente Salvador. Porque o Senhor é o Deus da ressurreição. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou. E assim como Lázaro foi ressuscitado, eu também serei ressuscitado naquele grande dia. Confessa a Jesus que você vai estar salvo. E depois continue na leitura da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, e vá para uma igreja que pregue a palavra. Pregue a palavra, que é o próprio Cristo. Palavra viva. Vamos terminar nossa leitura. Agora que ele fez tudo isso, e o testemunho foi dado, agora vamos ver as reações. Como você vai reagir? Se você reagir com a negativa, se você não crer, é porque de fato você não é ovelha de Cristo e você de fato não quer ter ele como seu pastor verdadeiro. Porque aqueles que são de Cristo, que o Pai trouxe, ouvem essa palavra e creem com fé e vêm até ele para ter vida eterna. Se você não crê, você vai correr, você vai sair fora desse vídeo, ou já saiu, ou aqueles que já saíram fora, e não confessaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. O rejeitam em seu coração. Mas que Deus tenha misericórdia. Eu oro para que Deus tenha misericórdia desses. E mesmo assim, nesse momento, não leve em consideração, mas que dê uma nova oportunidade até ele morrer, até o dia da sua morte. Dê a oportunidade dele crer e confessar o Senhor como seu Salvador. Em nome de Jesus, faça isso, ó Pai, nesses corações que não. Agora nós vamos ver as reações dos que creem para a salvação e do que e aqueles que vão rejeitar vão entrar em condenação no último dia do julgamento no trono branco, onde o Senhor Jesus julgará
todas as coisas, porque a Jesus o Pai deu todo o julgamento, quer nos céus ou quer na terra. Todas as coisas foram dadas a Cristo. Então, hoje, agora, o Senhor, através da palavra, fala contigo para que você tenha vida e tenha em abundância, não de riqueza e prosperidade desse mundo. Agora vamos ver as reações. Como é que você reage diante disso? Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Então, ao ver esse milagre, ao ver isso, aí eles creram na palavra de Jesus. Muito, não todos. Alguns, no entanto, alguns, porém, todavia, alguns, porém, todavia, no entanto, alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, alguns que se recusavam a crer, sabendo que os fariseus, que eram os mestres da lei, que eram as autoridades, estavam perseguindo a Jesus e caçando ocasião para matar Jesus, esses fofoqueiros, com um coração maligno, porque não creram, foram os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então eles foram até as autoridades para contar o que tinha feito. Por quê? Porque eles queriam que Jesus parasse. Eles queriam parar Jesus. Então eles foram buscar aqueles que são filhos do diabo para poder ajudar eles nas tramas deles a perseguir e matar Jesus. Então, aqueles que estão trabalhando neste mundo, aqueles que não creem, vão pegar essa palavra e vão tentar criar meios e maneiras de criar leis, leis federais, leis estaduais e leis municipais para calar o pregador da palavra de Deus, para calar a palavra de Deus, para buscar autoridades, força, ou simplesmente levar para ver uma reação daqueles que podem reagir com força e violência contra a verdade. Então, os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. Então, agora ele resolveu reunir o sinédrio, né? A liderança do povo ali em Jerusalém. O que vamos fazer? Perguntaram eles. Então, ele estava numa reunião, aquele monte de gente, né? Aí Anás e Caifás estavam lá e falaram assim, aí diante daquela multidão, diante de todos os líderes, né? Ele olha para os líderes e fala assim, e o que vamos fazer? O que vamos fazer? O que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros. O que vamos fazer? Sem dúvida, este homem realiza muitos sinais. Quer dizer, ele está fazendo sinais. Se permitirmos que ele continue assim, se a gente permitir que ele continue assim, fazendo milagres, logo todos crerão nele. Olha, se ele continuar, logo todos vão crer nele. Então o exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação. Olha só. Aqueles que não creem em Cristo, aqueles que Jesus já disse para ele, que ele já disse a essas autoridades, vocês são filhos do diabo e quereis satisfazer a vontade do vosso Pai. Eles não creem em Cristo Jesus, eles não conseguem escutar Jesus, ver os milagres de Jesus, acreditar que Jesus é o Deus que foi ali para trazer o ano aceitável a eles, que eles podiam confiar em Jesus, entregar sua vida a Jesus, que Jesus tinha o melhor para eles. Não importa exército romano, governança de outro rei pagão, de outro algoz, de outros que estão sujeitando a eles. Aquele poder que eles tinham era um poder de autoridade dada pelo mundo e não por Deus. E esse poder não vale a pena vivê-lo. Não vale a pena ter esse poder, que é um poder mundano. Mas é isso que eles queriam, preservar o seu poder mundano, a sua autoridade mundana. Porque no final da conta, o coração deles é
Se ele de fato é o Cristo, é o Messias, ele está fazendo esse monte de milagre, vamos matar ele para que não venha, né, muitos crer nele, porque eles estavam imaginando, o inimigo colocou na mente deles e no coração que Jesus ia se tornar, se todo mundo cresce em Jesus, Jesus ia se tornar um revolucionário e fazer contenda, desavença ali, e os romanos viriam e destruiriam o templo e os mataria. Isso era o que eles tinham em mente, pensando, por quê? Porque não criam que Jesus de fato era o Filho de Deus, que Jesus de fato era o próprio Deus ali falando e convivendo com eles, através do testemunho dos milagres e das falas de Jesus. Por eles não crer nisso, eles criam o contrário. O contrário do crer era a incredulidade. Pensavam que Jesus era apenas mais um entre muitos que já tinha passado em Israel, como Barrabás, um rebelde, um sicário, aquele que vivia pela espada, em matar e assassinar, revolucionário. Eles achavam que Jesus era um revolucionário, que Jesus ia tentar fazer uma revolução, e nessa revolução os romanos viriam com seu exército e destruir o templo e destruiria a nação. É isso que eles têm no coração. E muitas vezes você que está aí do outro lado, você que não consegue entender, você que não consegue colocar essa palavra no seu coração, você que, às vezes, mesmo dentro da igreja, se você começar a perder, se você começar a crer de fato e de verdade, se você começar a criar tempo para a palavra, ter tempo para a leitura da palavra, ter tempo para ter comunhão com Jesus, crendo em Jesus de fato, tendo comunhão na leitura da palavra, você não vai ter tempo para a sua vida aqui na terra. Você não vai ter tempo, porque você precisa de tempo para poder trabalhar, para poder obter riqueza, dinheiro, muito dinheiro para ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor moto, as melhores roupas, as melhores condições de vida, para ostentar nesse mundo. Então você, às vezes, acredita, mesmo dentro da igreja, você acredita que se você for viver essa vida cristã de verdade, como Jesus crê, você vai perder as benéficos do mundo. O mundo virá e vai te tirar daquele bom salário, daquele bom cargo, porque você vai priorizar as coisas do reino, vai priorizar a igreja, o corpo de Cristo. Por isso que você não quer ir na escola bíblica dominical ou na escola ministerial, você não quer ir na reunião de oração, você não quer ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não quer ir aos domingos, às vezes quando vai aos domingos, você pega a Bíblia, lê no domingo, escuta a hermenêutica, a exegese ali do pastor, e da porta para fora, pronto, você já esqueceu, o seu negócio agora é falar dos negócios. É vender isso, comprar aquilo, vender aquilo por um valor, ganhar outro maior, outro menor. A sua preocupação é com as coisas no mundo e ganhar o mundo e ser aceitável pelo mundo. É isso que eles queriam, ser aceito pelo mundo para continuar recebendo as benéficos do mundo romano, do governo romano, de serem os líderes mais importantes, recebendo autoridade para tomar conta do povo, ser os algozes do povo, ditar para o povo as regras, o pode e o que não pode. Então eles imaginaram no seu coração que Jesus era um revolucionário e ia atrapalhar tudo isso na vida deles. E eles não queriam perder esse status. Muitas vezes você não quer perder o status no mundo por Cristo. E Jesus disse muito bem claro: aquele que não perder a sua vida neste mundo por minha causa, não é digno de mim. Mas aquele que perder a sua vida neste mundo por minha causa, ganhará 100 vezes mais no mundo vindouro. Então a verdadeira riqueza não está nesse mundo. O trabalhar neste mundo não é para amontoar as coisas do mundo e manter o status do mundo. É trabalhar para o reino, é trabalhar para Cristo, é trabalhar para a igreja,
viver para a igreja, viver para a comunhão com os irmãos, viver no amor, na fé, na dignidade, esperando uma pátria celestial e não esperando manter um reino aqui no mundo, baseado nas coisas do mundo. Então é isso que eles queriam manter. O seu status no mundo. Caifás, o sumo sacerdote, verso 49. Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano disse: vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo em vez de a nação inteira ser destruída? Então Caifás falou: vocês não sabem o que vocês estão dizendo. Vocês não sabem que é melhor que um homem morra? Então, quer dizer, já que nós estamos vendo, estamos prevendo o futuro, né? Porque isso é predizer o futuro, né? E colocando Jesus em julgamento, dizendo que Jesus iria ser um revolucionário, que ia trazer perseguição a eles, e que os romanos iriam e mataria eles, e tiraria a autoridade deles e destruiria o povo. Então ele falou assim, então é melhor que esse morra, é melhor que esse homem morra, do que toda a nação. É melhor que ele morra em lugar de toda a nação, do que a nação inteira ser destruída. Então veja bem como é o pensamento deles. Não disse isso por si mesmo. Agora João vai identificar que essa fala dele foi instruída a ele a dizer isso, não porque se ele tivesse alguma preocupação, não porque ele quisesse coisa boa, mas não disse isso por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. Então, quer dizer, mesmo um sacerdote incrédulo, filho de Satanás, filho do capeta, Deus usou a boca dele para profetizar como era a morte de Jesus, que é morrer pela nação inteira. E não apenas por aquela nação. Jesus não ia morrer apenas por aquela nação, por Israel, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Então, todos aqueles que são chamados filhos de Deus seria reunido em um só corpo. E esse corpo é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, o qual todos os filhos de Deus são reunidos entre todos os povos, línguas e nações. Daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. Por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo. Foi para o lugar próximo do deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com os seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa, e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação antes que a Páscoa começasse, porque antes da Páscoa tinha que ter, né, o ritual, o momento de purificação. Continuavam procurando Jesus, então eles continuavam procurando Jesus, continuavam procurando Jesus, e, estando eles no templo, perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse de imediato, a fim de que o prendesse. Então agora a gente vai dar um início à preparação. Até aqui é Jesus se mostrando e se apresentando com os milagres. Vai ter a sequência. Aí Jesus, aqui, né? João colocando os milagres de Jesus. E agora aqui vai começar a segunda parte da vida de Cristo, que é o quê? A sua preparação e tudo aquilo que estava predito e escrito a respeito deles, Isaías 53, vai passar a começar a se cumprir. Zacarias também, Joel, todos os profetas que falaram a respeito da morte do Messias, vai começar a fazer parte desse momento
agora em diante, tá? Que é o capítulo 12 de Gênesis, tá bom? Então, esse aqui é o programa Palavra Viva, onde temos oração e palavra viva. Jesus se apresentando a nós pela sua própria palavra, para que você escuta a voz de Jesus por si mesmo e creia em você que Ele é o teu Deus, é o teu Senhor, que deu a vida por você naquela cruz. Então, desde já, não deixe de dar o joinha, seu like, se inscreva no canal, porque toda vez que você dá o joinha, um like, o YouTube entende que esse conteúdo é bom, relevante, e manda para mais uma pessoa. Muito obrigado por você que ficou até agora. Deus te abençoe, abençoe você em qualquer tempo, onde você estiver. Tá? Eu quero orar pela tua vida, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Tenha misericórdia dessas vidas que ouviram, os ouvidos que ouviram e os olhos que leram, a mente que entendeu e compreendeu que o Senhor. Faça, Senhor, com que a sua palavra entre pelos ouvidos e desça ao coração, para que essas pessoas creiam. E crendo, elas tenham a vida eterna. Em nome de Jesus, ó Pai, faça esse milagre nessas vidas agora. Aquele que está no leito de hospital, aquele que está em cima de uma cama, aquele que está sofrendo, aquele que passa por perseguição, discórdia, desavença. Em todo esse país e essa nação, Pai amado, Pai querido, derrama do teu poder nessas vidas. Transforma essas vidas, Senhor, para que haja vida e haja em abundância nessas vidas. Traga a vida dentro da tua igreja, que essa palavra seja viva e eficaz dentro da tua igreja, para que as pessoas possam crer e crendo tenham vida e tenham em abundância, para a glória de Deus Pai. Ó Senhor, faça esse milagre nessas vidas, hoje, em nome de Jesus. Amém. E amém. E você que crê, diga amém. E confessa Cristo como seu único e suficiente Salvador. Muito obrigado por você que ficou aí até agora. Deus te abençoe. Que você tenha uma ótima semana. Estou numa campanha também para que eu possa trocar esse meu computador, que já está velho, atrasado e não me ajuda muito. Aí tem um Pix aí embaixo, passando aqui, ó. Também é meu WhatsApp. Caso você tenha alguma pergunta, faça a pergunta. Para poder comprar um notebook novo para esse programa. Programa Palavra Viva. Eu preciso de um notebook para mim fazer essa transmissão com maior qualidade de vídeo e áudio para vocês e que também que eu possa transmitir em várias plataformas ao mesmo tempo. Porque hoje eu transmito em uma, baixo o vídeo e coloco no YouTube. Então você que está assistindo no YouTube, eu já fiz isso ao vivo lá no canal Palavra Viva, no Facebook. Então eu faço ao vivo no Facebook, baixo o vídeo e posto no YouTube. Mas eu gostaria de fazer essa transmissão ao vivo, ao mesmo tempo, nas duas plataformas. Mas o meu notebook, já um velho ultrapassado, ele não tem condições de fazer a transmissão em duas plataformas ao mesmo tempo. Porque daí o vídeo fica travando e a qualidade do vídeo fica muito ruim. Então eu preciso trocar esse notebook por um notebook Core, no mínimo um Core i5, com a placa de vídeo dedicada somente a vídeo, com placa de vídeo com memória dedicada somente a vídeo, para que o computador tenha velocidade para empurrar o vídeo com qualidade para você. Então, quem puder ajudar, ajude, o Pix está embaixo. Muito obrigado, Deus abençoe, para que esse trabalho, esse programa, Palavra Viva, fique cada vez mais com a melhor qualidade de vídeo para vocês. Tá bom? Então, muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. No nosso programa, Palavra